Se eu te dissesse que a única coisa que te separa de tudo que você deseja é a forma como você fala consigo mesmo, você acreditaria? E isso não é exagero, é só você parar pra pensar. Quantas vezes você já duvidou de si mesmo? Quantas vezes você se sentiu incapaz antes mesmo de começar? Se dentro de você existe medo, insegurança, crenças limitantes, é isso que você vai ver do lado de fora. Agora, se existe certeza, confiança, clareza, o mundo te responde da mesma maneira. Neville Goddard, um grande autor de mentalidade, dizia: a verdade é que o mundo é um grande espelho que reflete a nossa imagem interna. Em outras palavras, alinhe os seus diálogos internos que a realidade se redesenhará. E essa é a parte que ninguém te conta sobre evolução pessoal. Não adianta quantos livros você leia sobre mentalidade, quantas técnicas você tente aplicar no seu dia a dia. Se você não mudar a sua autoimagem, ou seja, a forma como você se enxerga, você vai continuar tendo os mesmos resultados medíocres. A gente precisa fazer esse ajuste mental da forma que pensamos sobre nós mesmos para obter aquilo que a gente deseja. Porque a gente pode ter as melhores ideias, os melhores sonhos, mas no final, se a gente não se enxergar de uma forma diferente, nada vai mudar. A gente vai se sabotar no processo e não vai conseguir executar aquilo que a gente precisa. Agora me responde uma coisa, você está disposto a começar a agir como a pessoa que tem o resultado que você deseja? Que aqui nesse vídeo eu vou te ensinar como você muda o seu diálogo interno para você finalmente destravar aquilo que você deseja. Isso aqui é a sua mente. A parte visível é a mente consciente, mas a parte submersa, que é muito maior, é o seu subconsciente. E adivinha? O seu subconsciente está no controle de tudo. E ao longo dos anos ele foi alimentado com mensagens como: você não é bom o suficiente, você não é bonito o suficiente, você é indisciplinado, você não consegue. E essas mensagens criaram a sua identidade. E identidade é simplesmente quem você acredita ser. Ela vai definir suas crenças, seus comportamentos, sua criatividade e a sua rotina. Por exemplo, qual que é a mão que você usa para escovar os dentes, para amarrar o sapato? Todas essas coisas você não pensa de forma racional para fazer, você simplesmente faz, de forma automática. Desde a infância, você absorveu verdades de outras pessoas. Seus pais, professores, amigos moldaram a forma como você se enxerga. Mas a parte incrível de ser humano é que podemos escolher mudar. E tudo começa pela forma como falamos com a gente mesmo. E se você já tentou mudar a sua mentalidade várias vezes, mas sempre volta pro mesmo padrão de antes, não se preocupe, isso é muito comum. Isso não significa que você não tem força de vontade ou que você é indisciplinado, não tem nada a ver com isso. É que o problema tá na raiz do seu diálogo interno e eu vou te mostrar como você muda efetivamente a forma como você se enxerga. E só um pequeno adendo que eu queria fazer é que hoje em dia tem muitas informações sobre mentalidade, como que a gente muda a nossa mentalidade, e muitas vezes isso acaba confundindo a gente do que realmente funciona. Mas depois de testar várias coisas, eu realmente descobri aquilo que efetivamente funciona na prática e traz uma evolução duradoura. E é isso que eu vou compartilhar com você. E diferente de que muitos autores dizem, não basta a gente só fazer afirmações positivas para efetivamente mudar a nossa autoimagem, mudar a nossa realidade. E eu não tô falando que isso não funciona, tá? É que isso já foi disseminado tantas vezes que qualquer vídeo de mentalidade você vai ver sobre isso. Vai estar falando de afirmações. E como eu não quero perder o seu tempo, eu quero efetivamente te trazer um conhecimento novo, um conhecimento que realmente funcionou pra mim. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque eu simplesmente acredito que não é sobre hackzinho, não é sobre fórmula pronta. Você precisa entender o mecanismo de como a coisa funciona pra agir com autonomia e aí você ter uma tomada de decisão muito mais certeira. E para isso, você precisa sair do automático. A forma como você age, os seus hábitos, a sua rotina são apenas desdobramentos do seu subconsciente. Para mudar isso, você vai precisar gravar um novo padrão de pensamento no dia a dia. E é aqui que entra o poder dos diálogos internos. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que chegou a hora de você ir treinar, ir pra academia e bateu aquela preguiça, você tá sem vontade, aquela história toda. Se você permanecer no automático, você simplesmente não vai. Você vai ficar no sofá. Porque é o que a sua mente tá acostumada. É o que tá gravado no seu subconsciente. Agora, se você mudar o teu diálogo interno, a história é outra. Você vai precisar criar novos modelos mentais. Que nesse caso poderia ser: bom, eu sei que eu tô cansada, mas eu vou ir pra academia só por 20 minutos. E se eu não aguentar, eu volto pra casa. Eu sou uma pessoa que faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E se eu só pisar na academia e se eu quiser, eu volto pra casa. Esses pequenos diálogos internos que você vai tendo consigo mesmo no dia a dia são provas reais que você tá indo na direção certa nessa mudança interna. Você tá mostrando pro seu subconsciente que você tá agindo diferente. E conforme você vai fazendo isso todos os dias e repetindo,
Parabéns, você criou uma nova identidade. Simplesmente você não vai mudar a tua autoimagem repetindo frases aleatórias ou bem direcionadas todos os dias de manhã ou antes de dormir. Você muda a sua autoimagem quando você treina no dia a dia com você mesmo. Porque isso vai fazer você tomar melhores decisões, criando evidências que você tá fazendo de tudo para atingir o seu objetivo. E aí, quando você toma melhores decisões, agindo de uma forma diferente, alinhada com a sua nova versão, você passa a se enxergar de uma nova forma. E aí, gente, com o tempo, o seu subconsciente vai começar a agir dessa maneira de forma automática, porque você criou um novo padrão e esse padrão vai ser o normal. Ou seja, esse padrão vai te levar automaticamente para o sucesso. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que a sua mente, ela vai resistir no começo. Você vai falhar várias vezes. A mudança não acontece de uma semana para outra, de um mês para o outro. É anos pra gente se tornar uma nova pessoa que toma melhores decisões. E você pode sentir no começo que parece que não tá mudando nada, mas o ponto aqui não é você buscar ser perfeito, não é você querer acertar toda hora, mas é você não desistir do processo. É você conversar consigo mesmo como se fosse uma criança ali no seu dia a dia e falar: olha, a forma como a gente age é essa, tá? Não é mais essa. E você vai se convencendo aos poucos, como se fosse para um bebê mesmo, para uma criança, até que efetivamente isso se torne natural para você. E quando você domina esse processo, as coisas começam a fluir de uma forma inexplicável. Você se torna mais produtivo sem tanto esforço, você consegue manter hábitos saudáveis sem precisar de motivação e você vai ver efetivamente os seus objetivos tomando forma. Essa é a diferença entre tentar mudar e realmente se transformar. Então eu vou repetir a pergunta que eu fiz lá no começo. Você está disposto a começar a agir como uma pessoa que já atingiu o que você deseja?